Ok, galerinha, vamos iniciar aqui então a nossa última reposição, tá bom? Que é reconhecer as figuras do nosso espaço tridimensional. E esse é o capítulo 12, né, que seria a nossa proposta do último tema da nossa jornada nesse período. E aqui a gente vai tentar mostrar para vocês a diferença de alguma coisa que está num plano para uma coisa que está no espaço, certo? E aí vamos fazer uso aqui do gravadorzinho de tela do Word para poder deixar bem tranquilo para vocês aí a ideia de como se faz, é, vamos dizer assim, de como se organiza, né, esse espaço, essa visão de espaço, tá bom? Vamos deixar aqui bem bonitinho, bem chique. Pronto. Então vamos lá. O que significa uma figura ser espacial? Em teoria, significa verificar quase tudo que existe ao nosso redor. Tá bom? Normalmente no plano existem apenas desenhos, existem apenas pinturas que se encaixam num determinado plano. Mas normalmente quase 100% das coisas que estão ao nosso redor estão realmente no espaço, tá bom? Ou seja, tem como a gente pegar nela, usar, verificar que tem uma altura, um volume, tá certo? Então nós como pedagogos, né, precisamos muito desse conhecimento. Precisamos ser um profissional, né, realmente extremamente importante na formação dos cidadãos de uma sociedade. E nós pedagogos precisamos estar cientes dessa ocupação geométrica no mundo, pois assim estará mais habilitado a incentivar a busca das novas mentes por conceitos claros e ricamente empregados pela raça humana. Isso aqui estou lendo esse parágrafo que eu escrevi aqui para vocês, dando uma ideia aí da importância do pedagogo como uma pessoa que compreende bem o mundo em que vive, tá bom? Então nesse capítulo a gente vai abordar justamente essa ideia de que da transição dos conceitos planos para os conceitos que são espaciais, tá ok? Bom, quais são as diferenças básicas que nós temos aí? Por exemplo, no plano, as nomenclaturas elas variam um pouco, tem uma grande diferença para os do espaço. Primeiro, polígono. Todo polígono é uma coisa plana, certo? Então é um conceito de algo que está no plano. Mas já o conceito de poliedro já não é mais ideia de um plano, ok? Então eu tenho aqui, ó, polígono é um conceito da geometria plana. E o poliedro é um conceito de geometria como? De geometria espacial, certo? Então veja só o que acontece aqui, ó. Então poliedro é um conceito espacial, beleza? Então nós temos basicamente essas duas ideias aí para representar figuras dentro do plano e dentro do espaço. O que é um polígono? É uma figura de vários pedacinhos de reta e que se fecha. Deixa eu visualizar aqui com vocês no GeoGebra essa ideia de polígono, tá bom? Vou usar aqui uma ferramenta para nos ajudar nesse caso. Deixa eu tirar aqui esses. Olha só, vou desenhar aqui um polígono. Então, se eu for desenhando pequenos segmentos de retas e esses segmentos se fecharem, aqui nós temos uma ideia de polígono, certo? Ou seja, é uma figura dentro de um plano. Tudo que eu fizer nele aqui, todos os pontos dessa figura está dentro de um plano, tá bom? Então isso dá a ideia de polígono. Por outro lado, se nós formos visualizar essa mesma figura aqui num espaço em 3 dimensões, olha como é que ela vai visualizar aqui, ó. Esse espaço aqui para nós de 3 dimensões, ele tem uma altura agora também. Esse eixo azul aqui, olha, simboliza a altura dos objetos, tá bom? Então olha como fica um polígono, aquele mesmo polígono que eu acabei de desenhar ali, aqui na janela 3D, ele vai ocupar apenas o plano de fundo aqui, como se fosse a base da figura. Agora, se nós quisermos fazer essa figura ir para o espaço, eu posso fazer isso, tá bom? Eu vou colocar aqui, olha só o que nós construímos. Construímos uma figura tridimensional. Esse conceito aqui
é o conceito de poliedro, tá vendo? Então um poliedro ele não tem apenas o fundo, que seria uma figura plana no plano do fundo, tá bom? Nós temos aqui também uma certa altura, tá bom? E aqui está o conceito, ó, aqui está o conceito de um poliedro. É uma figura que tem largura, comprimento, tem altura. Beleza? Então esse carinha aqui é um poliedro e só uma face dessa aqui é um polígono, tá bom? Então, visualizando em teoria seria isso daí. Vamos ver mais aqui o seguinte. Aqui no nosso desenho, no nosso texto, eu estou transcorrendo um pouquinho aqui o texto que está lá no Educa de vocês, tá bom? Então essa imagem aqui, ela produz o que? A ideia de espaço. O eixo vermelho e o eixo verde juntos formam a base, o plano da base, vamos dizer assim. E o eixo azul está indicando o eixo do espaço, ou seja, um eixo que produz altura nos objetos, tá bom? Bem, aqui, olha, eu tenho uma ideia da seguinte forma. Coloquei aqui uma figura que eu posso construir no plano, que seria o polígono, e aqui uma figura que eu posso construir no espaço, que seria o poliedro. Tá vendo que a diferença do espaço para o plano é que existe essa ideia de altura, de volume aqui. No polígono não tem. No polígono nós temos apenas a ideia de área, tá bom? Se a gente quiser imaginar aqui, deixa eu pintar esse espacinho aqui, pintar ele de verdinho. Ó, se nós quisermos pintar essa região aqui, a gente consegue supor que aqui dentro existe uma área limitada pelas laterais dessa figura, tá bom? Mas é unicamente isso que a gente consegue visualizar. Já aqui no poliedro não. No poliedro nós temos a ideia de volume, de altura aqui. Olha, eu não tenho só a área da base, eu tenho um conceito de volume aqui, tá bom? Então a única coisa que diferencia mais fortemente esse poliedro do polígono é esse conceito de volume, tá bom? Então nos polígonos nós não temos volume, mas nos poliedros nós temos volume, dando uma ideia aqui de quantidade de espaço preenchido, tá bom? Já aqui no polígono não, nós só temos a ideia básica de área dentro do plano. Então, em teoria, nós temos aí essas duas diferenças básicas. O que mais que nós podemos imaginar aqui? Outras famílias que existem, vamos dizer assim, duas famílias bem bacanas que existem dos poliedros dentro dos corpos espaciais são os poliedros e os corpos redondos. O que são esses poliedros? Bom, poliedro, a gente vai definir ele bem aqui agora, um pouquinho mais abaixo, são o que? São sólidos geométricos, ou seja, são formas espaciais formadas por quem? Faces planas, tá bom? Faces planas. E os corpos redondos são aqueles formados, como o próprio nome já fala aqui, são formados por faces que não são totalmente planas, ou seja, não são todas planas. Pode até ter uma ou mais de uma plana, mas no geral tem pelo menos uma que não é plana, tá bom? Vamos dar aqui um exemplo dessas formas, desses dois tipos. Então vamos começar aqui pelos poliedros, certo? Esses poliedros aqui, esses carinhas, ó, a palavra poli, vou dividir aqui ela em duas partes, ó. Poli quer dizer muitos, edros quer dizer muitos ângulos, tá bom? Então, muitos ângulos formados aqui, ou muitas faces. E aqui estão eles. Ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui nós temos os primeiros conceitos do que seria um poliedro. Esses são os poliedros regulares. Os poliedros que nós chamamos de poliedros de Platão. Esses poliedros aqui são todos feitos por faces de mesma medida, de lados com as mesmas medidas. Mas existem infinitos outros poliedros por aí que são de faces de medidas diferentes, tá bom?
Esses 5 aqui são apenas para ilustrar, porque como eles são regulares, eles ficam mais bonitinhos, mais organizadinhos, tá bom? Mas existem milhares e milhares de outros tipos de poliedros por aí, tá bom? Mas o que é legal é visualizar que cada uma das partes que compõem esses poliedros, essas formas geométricas, elas são faces planas, tá bom? Aqui no cubo, por exemplo, que é o hexaedro, a gente tem 6 faces planas, tá vendo? Esse daqui, que é o tetraedro regular, nós temos na verdade 4 faces planas em forma de triângulos. Aqui o hexaedro é em forma de quadrado, o octaedro também são 8 faces em forma de triângulos, e o dodecaedro, eles são faces em formato de pentágonos, tá certo? Aqui, ó, são pentágonos que formam essas figuras. O icosaedro são 20 faces, tá certo? Em forma de triângulos também. Enfim, são um monte de maneira diferente de fazer um poliedro, tá bom? Esses poliedros também podem ser planificados. E essa a ideia de planificação, é se você fosse recortar em alguns espaços por cima dessas arestas, a gente teria formas planas. É como se fosse abrir um poliedro. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que seria essa planificação, usando aqui de novo o GeoGebra. Vou pegar aqui esse poliedro que nós já criamos aqui, vou pedir a planificação dele. Ó. Olha só. Veja que aqui, ó, foi criada uma planificação desse poliedro. Se nós puxarmos aqui umas beiradinhas deles, a gente consegue fazer esse processo de fechamento. Ó. Então a ideia de planificação é isso, é você pegar um formato fechado e de repente conseguir visualizar aí uma maneira de poder planificar esse poliedro de tal modo que quando eles se fecharem, ó, eles vão produzir a figura que está originalmente fechadinha, tá bom? Então essa é a ideia de planificação. A gente consegue fazer planificações em vários tipos de objetos. Vamos só fazer aqui uma ideia, tentar construir aqui uma pirâmide. Vou usar aqui uma pirâmide de base regular. Só visualizar aqui se vai dar certo. Ver se ficou uma pirâmide mesmo. Não, não ficou aqui. Deixa eu fazer aqui uma extrusão para a pirâmide 2. Olha, aqui já temos uma espécie de pirâmide. Tá vendo? Uma pirâmidezinha sem muita... Deixa eu apagar esse ponto aqui. Vamos começar aqui novamente. Deixa eu firmar aqui a minha ideia. Vou fazer um polígono aqui com esses 3 pontinhos. Ok? E com esses polígonos agora tentar fazer uma extrusão para uma pirâmide de altura 5. Pronto. Aqui já temos agora a ideia de uma pirâmide. A ideia de planificar essa pirâmide, então, seria fazer o quê? Seria nós construirmos aqui alguns elementos no plano que depois de movimentados eles possam ficar sendo a mesma pirâmide que existia. Deixa eu esconder aqui alguns objetos aqui agora. Deixa eu olhar aqui qual que é esse daqui. Aí. Olha aí, eu escondi algumas faces. E agora eu vou fechar isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho a planificação, a pirâmide no seu formato natural, completo. E se eu fizer agora uma pequena modificação aqui, ó, a gente consegue visualizar ele se abrindo. Olha aí, ó. Então essa é a ideia de planificar, tá bom?
planificar. Então, quando vocês virem falar de planificação, significa pegar um objeto que era de 3 dimensões, abrir ele de modo que ele fique num plano. E esse é o movimento que se faz para dar o conceito de planificação, tá ok? Beleza, então vamos prosseguir. Então essas são as planificações dos objetos mais comuns do espaço, que são os poliedros regulares. Mas como eu já disse, tem um monte de outros poliedros. Essa figura aqui, por exemplo, é parecida com a cruz no plano. Ela é a planificação do cubo, tá certo? Então, se você vier usar o cubo aqui para poder planificar ele, essa cruz é uma das formas que o cubo pode se apresentar dentro do plano. E aqui está o tetraedro regular. Bom, eu coloquei um link para vocês aqui no arquivo que leva vocês exatamente para onde? Para uma aplicação do GeoGebra que não está mais aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar. Deixa eu ver se ela ainda está por aqui pelos meus materiais. Não, perdi o lugar dela aqui, não deu certo. Mas eu vou mostrar para vocês essa ideia, tá bom? Então essa planificação do cubo, vou fazer ela rapidinho aqui para vocês. Vamos lá, vamos desenhar um cubo e planificá-lo. Então eu vou fazer aqui um cubo. 2 pontos, olha aqui, aqui está o nosso cubo, tá vendo? E agora eu vou planificá-lo. Então vou fazer a planificação desse cubo. Pronto, olha o que acontece aqui. Aquela cruzinha que eu tinha falado para vocês ali, ela está aqui ao fundo. Vou deixar numa posição que seja possível visualizar. Vou esconder essa figura original. Vou esconder esses pontinhos ali também. Vou esconder todos esses pontos aqui. Vou deixar apenas 2. 3. Caçar aqui um pontinho que me seja útil. Ok, acho que esse aqui é suficiente. Isso. Olha só, aqui está a nossa planificação do cubo. E agora eu vou fazer o que? Eu vou movimentar esse pontinho que está aqui, para vocês visualizarem como ela vai se fechar. Olha ali, ó. Tá vendo? Então aqui nós temos já o cubo fechadinho. E aqui, ó, você consegue visualizar essa planificação, certo? Então aqui está o segredo da planificação do cubo, tá bom? A planificação mais bacana dele é essa cruz, esse formato de cruz, tá bom? Bom, então é isso, a ideia de planificação é essa. Agora vamos ver a ideia de prisma. O que é um prisma? Os prismas são os elementos mais comuns no dia a dia do ser humano, porque eles podem ser utilizados basicamente como embalagens, né, para um monte de produtos que existem por aí. Então, tecnicamente, os prismas são o quê? São formas geométricas no espaço onde possuem 2 bases. O que são essas 2 bases aqui? Vamos mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho, por exemplo, nesse daqui, ó, uma base está aqui em cima, a outra base estaria aqui embaixo. E as laterais são todas retângulos. Vamos chamar de prismas retos. Esses prismas que não são inclinados, eles são bem certinho mesmo, bem retinho. Então todas as faces são retângulos, tá vendo? Então aqui a gente percebe com muita facilidade que as faces aqui são retangulares, ó. Tá vendo? Não importa qual seja o tipo de base, esse que eu estou pintando aqui agora é de base pentagonal. A base é um pentágono, mas as laterais são retângulos. Esse outro aqui, a base dele é um quadrado, mas as laterais são retangulares. E assim por diante. Nesse último aqui eu tenho uma base aí de uns 10 lados mais ou menos, mas a superfície lateral ainda são formadas por retângulos, certo? Portanto, aqui nos
prismas, nós temos isso daqui, ó, tá bom? Suas faces laterais são o que? Retângulos, ó, tá bom? E a base é formada por algum tipo de polígono que você já tem o conhecimento. Então, esses são prismas. Aqui também nós temos uma família de prisma, por exemplo, que são as famílias de prismas irregulares, certo? O que são os prismas irregulares? Esses cujas bases aqui, ó, não é um polígono tradicionalmente conhecido, vamos dizer assim, tá bom? É um prisma onde uma base é completamente irregular. Então, se a base é irregular, eu tenho também um prisma, de certo modo, irregular. Mas mesmo assim também é um prisma, tá certo? A gente tem prismas de vários formatos aí. Prismas de formatos pequenos, formatos grandes, formatos regulares, formatos não regulares. Então aqui nós temos essa família de prismas que possui as faces como sendo retângulos. E as pirâmides? É um grupo de família também bastante interessante, possui representações reais no mundo, tá bom? Aqui eu peguei uma foto lá do Google Earth, que é uma foto das pirâmides do Egito, e trouxe aqui para nós, ó. Então essa imagem aqui, eu tenho aqui muito nitidamente um conceito matemático bem legal, que é o conceito de pirâmide. Aqui ela está sendo observada de cima, tá bom? Uma foto aérea, mas acho que fica bem tranquilo para vocês enxergarem aqui o conceito do que é uma pirâmide. Tá? Então, uma pirâmide é um polígono, um poliedro formado por uma base qualquer, nesse caso aqui a base é quadrada, e tem um vértice que fica no espaço. Tá bom? Então, no caso, o vértice que fica no espaço para nós aqui seria esse vértice aqui, ó. Tá? Vou chamar aqui de ponta, tá bom? E aqui nós temos um pouquinho mais abaixo ideias e conceitos de pirâmides, tá ok? As pirâmides são conhecidas pelas suas bases, por exemplo, essa daqui seria uma pirâmide de base triangular, essa outra seria uma pirâmide de base quadrada e essa outra aqui seria uma pirâmide de base hexagonal. Então, o nome de uma pirâmide deriva do tanto de lados que tem a sua base, certo? Enfim, esses são os objetos espaciais com muito mais popularidade, vamos dizer assim, no nosso mundo. Como eu falei agora há pouco, são milhões deles, mas os mais comuns, geometricamente falando, são esses aqui. Dentro dos poliedros, pessoal, tem uma característica bastante legal, bastante interessante. Essa característica é uma propriedade útil, né? E ela está bem detalhada aqui, ó, nesse quadrinho verde. O que quer dizer isso? Um certo matemático do passado, chamado Leonhard Euler, cujo nome em português se escreve assim, Euler, tá bom? A pronúncia é Euler. Ele constatou uma coisa bem bacana. Onde eu vejo F aqui nessa relação, eu vou chamar de faces, tá certo? Então, F para nós significa faces, V significa vértices e A significa arestas. Ele chegou a uma conclusão de que não importasse quantos lados ou quantas ou o modo diferente que fosse um determinado poliedro, essa relação aqui sempre existia. Por exemplo, que a quantidade de faces mais a quantidade de vértices menos a quantidade de arestas sempre dá como resultado um valor 2, certo? Então essa relação é bastante intrigante e bem bacana. Então, a quantidade de faces, de vértices e de arestas tem uma relação intrigante nesse sentido, que se somarmos as faces mais os vértices e retirarmos as arestas, ainda sobra uma quantidade 2. Como exemplo, nós temos aqui essa pirâmide de base hexagonal.
Onde está F quer dizer a quantidade de faces. Vamos verificar aqui essa quantidade de faces. Eu vou usar a base aqui, que já é uma face, ok? Então aqui é a base 1. Como essa base tem 6 lados, então ela vai ter 6 triângulozinhos para fechar essa pirâmide, tá bom? Então aqui ó, seria a face 1, aqui seria a face 2, aqui seria a face 3, do outro lado lá de trás seria a face 4, do lado de cá a face 5 e desse ladinho esquerdo aqui a face 6, tá bom? Com a face do fundo, seríamos aí então 7 faces, por isso está aqui F significa 7. Agora os vértices. Vamos pensar nos vértices. Onde estão os vértices desse poliedro? Então os vértices é o encontro de duas faces. Então aqui eu tenho um vértice, olha só. Aqui eu tenho o segundo vértice, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto bem aqui, o sexto lá atrás e o sétimo também lá atrás, escondidinho. Pronto, então nós temos 7 vértices. Está aqui, os vértices, a quantidade é 7. Vamos verificar agora, por exemplo, as arestas. O que é uma aresta num poliedro? Vamos descobrir o que são as arestas. Na verdade, pessoal, as arestas são essas linhas, certo? As linhas que formam o poliedro. Quando duas faces se encontram, formam essas linhas. Vamos começar a contar elas. Uma aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha aí, nós temos 12 linhas. Então as arestas são em número de 12. Jogando aqui na relação de Euler, que diz que a face mais a quantidade de faces mais a quantidade de vértices menos a quantidade de arestas, olha o que vai dar. Quantidade de faces realmente é 7. Quantidade de vértices são 7. Então 7 mais 7 já dá quanto aqui? 14. Menos a quantidade de arestas, que é 12, realmente isso dá quanto? 2. Tá bom? Então essa é a relação bem legal existente entre essas três grandezas de um poliedro, tá bom? Conhecido como relações de Euler ou de Euler. Os corpos redondos, pessoal, são aqueles corpos que, como eu falei, possuem pelo menos uma face que não é plana. Nesse caso aqui eu tenho essa face aqui desse objeto que não é plana. E esse objeto aqui plano, ele se chama cone, tá bom? Então o cone é um corpo conhecido como corpo redondo. Esse outro aqui, que tem a face lateral aqui curva, dá para perceber claramente que ela é uma curva, isso aqui é um cilindro. Cilindro. E esse último corpo aqui, totalmente curvo, não tem nada de face plana, é o nosso corpo conhecido como esfera. E basicamente são esses três os representantes dos corpos redondos mais tradicionais na matemática, tá bom? Logicamente que pode existir um montão de outros corpos redondos, na verdade existe, beleza? Mas eles são os três mais importantes, tá joia? E aqui tem uma atividadezinha para vocês fazerem, que está lá nas atividades e no texto de vocês. Beleza? Valeu, garoto e garotas. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Um abraço. Fique com Deus.